Boa tarde, pessoal. Me chamo Bruno Vitorino, tenho 26 anos, moro em Cruzeiro do Sul. Sou acadêmico do curso de administração da Unespar de Paranavaí. Estou gravando esse pequeno vídeo para falar um pouco das principais questões do projeto de intervenção da matéria de fundamentos da administração do professor André. E é como se fosse um questionário, uma entrevista com o dono, com o gestor da empresa que eu escolhi. O ambiente interno da empresa que encaixa essas 5 questões. Número 1, nome da empresa, que é Essencial Bandejas Líquida, e a Fabresul Embalagens Eireli. São duas empresas no mesmo terreno, mas é o mesmo dono. O endereço, Estrada Inglesa, quilômetro 01, que fica em Cruzeiro do Sul, bem na entrada da cidade. A questão 3 é o que é uma organização pública, privada, terceiro setor, tamanho, setor, B2B, B2C. Na questão da Essencial Bandejas e a Fabresul, ela é uma organização privada. É um ator de grande importância na dinâmica econômica do Brasil, por fatores como sua contribuição à produção nacional, ao mercado de trabalho e na geração de riquezas. Qual é a sua missão? A questão da missão, geralmente a empresa coloca para quem visita o site, em redes sociais. No caso dessa empresa, eles não usam redes sociais. O único meio de comunicação é pelo celular, WhatsApp principalmente, e o e-mail. Aí eu coloquei conforme o gestor passou para o nosso grupo. Qual é a sua missão? Gerar empregos à população de Cruzeiro do Sul e Paranacite e fornecer ótimos produtos para as grandes avícolas da região noroeste paranaense. A questão 5. Qual é o seu histórico? Em questão do histórico da empresa, ela começou em Castelo Branco, perto de Maringá. Como que eles já tinham contato com as famílias que construíram, que investiram em grandes aqui na região, por isso o Cruzeiro do Sul se tornou a capital do ovo, eles resolveram fazer essa empresa, trazer até Cruzeiro. E nisso, na época, era chamada de Bandejas Castelo e passou a ser chamado de Essencial Bandejas. Essa mudança foi na década de 80. De 80 para 90. Com isso, do ano de 2000 até os dias atuais, a empresa fornece produtos feitos por papéis e jornais, nas quais muitas empresas de reciclagem fornecem esse material como reciclagem, mercados e até as escolas levam livros que vão jogar fora, cadernos. Desde 2019, a família Barona vem administrando 2 empresas na região, localizadas no mesmo terreno e com o nome do casal. Nessa questão das empresas, como que era Bandejas Castelo na década de 80, a partir da década de 90, Essencial Bandejas, e em 2018 inaugurou a Fabresul, que gerou bastante emprego assim, na região entre Cruzeiro e Paranacite, que são cidades vizinhas. A questão 6, qual é a sua estrutura organizacional? A Essencial Bandejas é uma empresa com estrutura funcional, ou seja, a organização é agrupada com base nas funções especializadas que realiza, pode ser separadas pelas funções que exerce. Um gerente para cada setor, mantendo um nível hierárquico. A empresa não fornece cursos de especialização, porém valoriza a experiência de muitos anos. Isso aconteceu com muitos funcionários na empresa. Conforme o tempo foi passando, os funcionários foi subindo assim de cargo, ou foi passando de um setor para o outro. A questão 7. Como funciona o planejamento? O planejamento de uma empresa é uma atividade crucial que envolve definir metas, identificar recursos necessários e desenvolver estratégias para alcançar os objetivos. A Essencial Bandejas estabelece metas no início dos meses. Os clientes se programam e mandam a quantidade de bandejas que precisam no mês. Com isso, o encarregado das entregas de bandeja marca na agenda a data que pode carregar nos veículos da fábrica e quando as granjas podem buscar. É tudo programado. Chega no final do mês, como exemplo, mês de janeiro. No final do mês de janeiro desse ano, eles fizeram uma relação do que já é certo, do que o pessoal precisa, mas conforme os dias vão passando, o pessoal busca, entra em contato.
é mais para ter um controle do que tem no estoque. Se tem 1.000 pacotes, quantas granjas que vai precisar de bandeja? Então a empresa já avisa sobre essa quantidade de pacotes. É, outra coisa necessária também na parte da organização da empresa é a identificação de recursos, recursos necessários, financeiros, humanos e tecnológicos. Os recursos financeiros são ativos que possuem um papel crucial na sustentação e crescimento de qualquer empresa. Neste caso, os recursos financeiros são divididos na parte interna e externa. A parte interna refere-se aos ativos financeiros que uma empresa já possui ou pode gerar a partir de venda nos produtos, como no caso das cartelas de bandeja. Os recursos financeiros externos são autoexplicativos, englobam as fontes de receita fora da empresa, como empréstimo bancário e investimentos. A maioria das empresas trabalham nessa questão de empréstimos já para investir, em aumentar mais a empresa ou em algum recurso de matéria-prima. Análise do ambiente. A empresa sempre procura manter o melhor preço, principalmente um desconto aos clientes que buscam no local. Nessa questão, um pacote de bandeja com 100 unidades, o valor que geralmente cobra é R$ 28, já é um valor fixo. Mas isso muda conforme a distância que o próprio motorista da empresa vai levar. Pode ser R$ 30, R$ 32, até R$ 35. Com embalagem é mais caro. A parte do desenvolvimento das estratégias. A parte interna. Isso é mais como se fosse uma reunião do gerente com os encarregados para conversar com os funcionários, que no caso são os que trabalham na parte da produção, serviços gerais. Muitas faltas, brigas, e na parte externa, oportunidades de investimento e matéria-prima, e consultores que apresentam novas ideias no setor de vendas. Plano de ação. Cada setor produz 420 pacotes de bandeja com 100 unidades cada, isso por dia. Dá 1.200 pacotes por dia, contando os 3 turnos. Cerca de 120 mil pacotes por dia. Implementação. Os setores funcionam de acordo com a demanda. Pode ser no sistema do 5x1 ou 6x1, folgando todo domingo, ou a cada 5 dias uma folga. Avaliação e ajustes. O encarregado fica responsável por acompanhar a produção. Ele precisa anotar tudo o que aconteceu no turno e mandar no grupo da empresa, no caso o WhatsApp. A empresa usa o WhatsApp, tem um grupo onde todos os encarregados mandam a produção, quem faltou no grupo. Eu sei que isso seria uma questão assim chata em questão das faltas, você colocar no grupo, no caso o encarregado colocar no grupo, né? Tal pessoa faltou, mas isso é necessário. E só não coloca o motivo, só coloca que faltou. E depois a questão do motivo, o encarregado vai direto no gerente. Aí isso é uma informação que já não é bom passar no grupo. E a questão da comunicação interna, muito importante na empresa. Há uma escassez na comunicação interna. A empresa em geral só tem comunicação quando tem um grau de parentesco ou muita amizade. Nessa empresa eles levam muito pro lado da amizade ou a experiência. E isso é assim muito chato. Geralmente, que nem como o gerente veio de fora para assumir esse cargo e as pessoas que estavam ali dentro esperando uma oportunidade acaba não tendo essa oportunidade, então isso está gerando muita briga, muita discussão. Boa noite, eu sou o André, estou cursando o primeiro ano de administração na Unespar, eu sou do primeiro B. Estou fazendo esse vídeo para explicar um pouco sobre a minha parte no projeto do professor André, sobre a nossa organização que a gente escolheu, que é Essencial Bandejas e Fabrício Embalagens. A gente colocou aqui no projeto a organização que tem um ambiente externo, que é onde a empresa não tem muito controle. A gente colocou em 2 camadas, o ambiente geral e o ambiente de tarefas. A gente também colocou a dimensão econômica, onde a empresa que escolhemos, que é privada, depende totalmente do lucro da venda, né, das produções. A dimensão tecnológica, que é os maquinários, né, que fazem a produção, as tecnologias envolvidas dentro da empresa. A dimensão político-legal, que seria a questão do pagamento de impostos, todas as taxas ali que o governo impõe nas instituições, que são obrigatórias.
E explicamos também sobre um pouco da matéria-prima, que é para feita a produção das bandejas. O papel, lenha, EPS, material de construção e etc. Onde tem toda a estratégia ali, o jeito que faz certinho para ser produzido com sucesso ali e entregue às granjas, né? Aqui a gente também colocou como é feita a direção e controle da produção, onde é repassado o pedido do escritório para o encarregado. O encarregado assim já toma a providência ali de divisão das atividades dentro dos setores, aí já encarrega as atividades para cada setor responsável e aí sim é feita a produção em massa do que se pede, né? Do pedido em si do cliente. Aqui também citamos o quadro de funcionários, que é da parte administrativa, mecânica, carregamento, limpeza, setor de produção. Então, cada setor tem um tanto de funcionários. O quadro é uma empresa pequena, né? Se for considerar o tanto de funcionários, que são um total de 57 funcionários, mas cada um com suas especialidades e suas importâncias, né? Também citamos aqui quantas fábricas e escritórios possui. Temos 2 fábricas que ficam ali na região de Cruzeiro do Sul, que é a Essencial Bandejas e a Fabresul. Aqui colocamos como os principais processos o setor administrativo, supervisão de produção, a parte da logística ali, tudo mais, o preparo da massa, todo o processo ali que é necessário para chegar ao resultado final, o produto final, né? Aí como funciona o processo, que eu expliquei meio que por cima ali, mas eu vou reforçar que o escritório recebe o pedido, aí depois é repassado para os encarregados já passam para a produção, onde é feito o recolhimento da matéria-prima e já entra o processo ali do maquinário e tudo mais para chegar no produto final, que a gente especificou mais detalhadamente no nosso projeto. E o produto final é a bandeja, que com 100 unidades, né, de bandejas para ovos, que a gente vê as bandejas aí nos mercados ou nas feiras e tudo mais. E para finalizar, a cultura organizacional, a gente citou aqui que a Cruzeiro do Sul é a capital do ovo, aí surgiu ali o crescimento do produto, né, da venda, aí foi desenvolvendo ali a estrutura e ainda mais ajudou com a cidade sendo capital do ovo, ajudou no crescimento ali e até hoje está levando aí, gerando empregos e fornecendo os produtos para diversas regiões do Brasil. Obrigado. Olá, boa noite. Meu nome é Marcos e eu vou apresentar aqui a parte 3 do nosso trabalho, que fala qual a cultura organizacional. A cultura organizacional é transmitida por uma diversidade de meios, dentre os quais se destacam as histórias, os rituais, os símbolos e os slogans. Com relação às 2 empresas, as histórias se passam por conta de uma necessidade de ter uma fábrica para ajudar as granjas a gerar emprego. Cruzeiro do Sul é a capital do ovo. Com isso, essa cultura atrai muitos compradores de todas as regiões do Brasil. Essa cultura foi passada em vários grupos familiares. Quais são os mecanismos de coordenação? Além da parte escrita, respondendo essas questões, utilize organogramas e fluxogramas para descrever a organização. Hierarquia. A empresa apresenta uma hierarquia do dono até os que recolhem as bandejas secas. Não vai de acordo com o nível de formação. A experiência conta mais. Cooperação. Trabalho conjunto na empresa. Um setor depende do outro para funcionar bem e produzir com qualidade.
Aí aqui nós temos um pequeno um slide aqui, né, falando sobre o dono. Começa pelo dono, proprietário, gerente, gestor de RH, limpeza e motorista, oficina, que é mecânicos, encarregados da produção, prepara massas, forneiros, serviços gerais. Agora vamos falar sobre o ambiente externo. Qual o ambiente contextual da organização? Como apontado por Pollitt e Bouquet 2000, Apud, Diniz et al. Em 2008. Organizações públicas e privadas sofrem influências e fenômenos sociais, políticos e tecnológicos. Os fatores econômicos na essenciais bandeja é um assunto delicado, constante, nas quais a economia passa por turbulências, principalmente os fatores que envolvem salários e benefícios. Nessa questão, a empresa trabalha com a construção de cenário para buscar uma alternativa de desviar de uma crise financeira. Na empresa de Cruzeiro do Sul não é diferente. Todos os anos as vendas disparam entre os meses de janeiro a março e novembro a dezembro, quando as granjas avícolas buscam grandes quantidades de bandejas para estocar, principalmente na quaresma. Observa-se que a tendência tecnológica tem vantagens e desvantagens na fabricação de bandejas. Para produzir as cartelas de bandeja era necessário 3 pessoas para acompanhar todo o processo da máquina, mas hoje essa quantidade diminuiu para apenas uma pessoa. Esse funcionário liga a máquina, pesa a bandeja, observa se não tem sujeira e espera ela sair seca. Quando se fala em tecnologia, há sempre uma divisão, ou seja, as máquinas estão trabalhando com eficiência, diminuindo a folha salarial, porém deixam pessoas desempregadas. Os fatores demográficos referem-se à composição e dada a população e define-se por variáveis como estrutura etária. Essa tendência é significativa. Na essencial bandejas, por causa do número de funcionários contratados na empresa, essa empresa está localizada no município de Cruzeiro do Sul. Quando um funcionário sofre um acidente de trabalho, ele é levado até um pronto-socorro da cidade, mas os agentes da saúde começaram a cobrar o setor de recursos humanos para contratar pessoas que moram em Cruzeiro. A empresa chegou a ter funcionários da cidade vizinha, Paranacite. Os fatores socioculturais são valores, normas, estilos de vida, hábitos e costumes de uma sociedade. A empresa não apresenta uma política de inclusão de LGBT, mas tem um funcionário que se identifica nesse grupo que está trabalhando há mais de 10 anos. Fatores políticos legais são as leis e direitos humanos estabelecidos na empresa, e a essencial bandejas se encaixa por apresentar muitas regras aos funcionários, respeitar horários, evitar discussões e usar o uniforme. Acontecimentos internacionais. Segundo Patman e Snell, de 1998, tornou-se crítico estar em sintonia com os acontecimentos chaves e internacionais. Tais acontecimentos podem ser impacto internacional em organização e país. Um grande problema que apresenta que a empresa encarou está relacionada à Covid-19. Os agentes de saúde passaram a instrução para evitar os casos. Porém, os funcionários não respeitaram e quase fecharam a empresa por falta de funcionários. Qual o ambiente operacional da organização? Descreva em texto e apresente graficamente.
O ambiente operacional de uma empresa é constituído por todos os elementos que integram, interagem de forma mais direta e próxima da empresa. Com relação ao essencial bandeja, clientes, com relação à essencial bandeja. Clientes. O principal cliente são as grandes agrícolas da região e de outros estados. E com isso a empresa trabalha para manter a qualidade do produto, principalmente na resistência de cartela, para assegurar os ovos. Fornecedores. Fornecedor de lenha para usar no forno. O preço varia da lenha verde para a seca. Centro de reciclagem do estado de São Paulo separam grandes quantidades de papel. A Essencial Bandeja usa o próprio veículo para buscar. Tem também os fornecedores de embalagem, EPIs, peças automotivas, corantes e outros produtos químicos. Concorrentes. A empresa tem vários concorrentes localizados no Paraná e no estado de São Paulo, mas não tem comunicação. Instituição financeiras. Banco Itaú é o único banco para depositar os salários e para investimento. Meio de comunicação social. A única divulgação da empresa é um vendedor contratado que entra em contato com clientes em São Paulo e Mato Grosso pelo WhatsApp. Grupo de interesses especiais. Sindicato do Trabalhador. Análise de stakeholders. Empregados 57. Clientes toda a região. Fornecedores: lenha, jornal, produtos químicos e peças automotivas. Aqui aparece um gráfico que fala sobre o ambiente operacional, que aparece clientes, concorrentes, grupos de interesses especiais, fornecedores, meios de comunicação vertical e stakeholders. E mais embaixo tem o gráfico de stakeholders, que também apresenta o fornecedores, clientes, concorrentes, meios de comunicação social, grupos de interesses especiais. E é isso, da minha parte é isso. Muito obrigado. Rafael, eu sou acadêmico do curso de administração da Unespar e eu vou aqui finalizar parte do trabalho do André. Primeiro, ele como ocorre a tomada de decisão na organização, né? Na Essencial Bandejas, né, a comunicação ela tem sido um desafio muito grande, né? Muitas pessoas expressam as opiniões sobre as equipes de produção. E até nisso, inicialmente, né, a empresa ela contratou um jovem auxiliar administrativo para ajudar na área de gestor de recursos humanos, né? No entanto, né, problemas surgiram, né, devido à falta de confiança e paciência do dono, levando a muitas discussões internas, né? E até nisso o gerente ele foi afastado ali da área de gerência para a área de setor de vendas, né? Mas como a gente sabe, as vendas elas têm variações ao longo do ano, né? Isso levou o dono a cobrar de outras pessoas, né? Causando desacordos e sobre as decisões de produção. E o gerente, a gente sabe que o gerente precisa tomar a decisão e manter uma comunicação linear, né? Contínua ali entre a comunicação entre a produção e o escritório. Agora aqui é a parte 2. Identificação de um problema e utilização do processo de tomada de decisão. Um problema essencial nesse... Parte 2. Número 2, né? Identificação de um problema e utilização do processo de tomada de decisão. Um problema na Essencial Bandejas e Febrisul Embalagens é a falta de comunicação entre o gerente e o setor de produção. O gerente não tem paciência para manter um ambiente tranquilo, né? Sugiro substituir esse gerente para evitar conflitos desnecessários, né? Melhorar o atendimento e promover um bom ambiente de trabalho. Muitos problemas internos, né, acabam sendo comunicados primeiro pelos gerentes aos funcionários, né? Especialmente em decisão de contratação e demissão. A gente pode utilizar como diagrama de escala, diagrama de Pareto e a matriz de prioridades, né, para monitorar e dar feedback ao longo do processo de tomada de decisão, né? Aqui a gente tem o diagrama de escala, né, que tem os elementos e a gente vai especificando cada um deles. Tem as pessoas, né, o tipo de comunicação entre elas, os fornecedores já fica mais ali para a área de matéria-prima, né, os clientes, qual o melhor produto
o ambiente, se é um ambiente de trabalho favorável, um ambiente organizacional favorável, se adequa ali à organização, qual o tipo de comunicação, se é a comunicação correta, uma comunicação que atende às demandas da organização. E se o atendimento é bom, se ele está evoluindo ali de acordo com a demanda, se ele está suprindo ali a demanda. Agora, nesse parâmetro de matriz, né, são algumas opções que foram de negativo a positivo do mês de janeiro até junho do ano passado, né? A produção ela foi muito boa, realmente foi muito boa, né? Mas tiveram alguns problemas ali, como atraso nas entregas e falhas na produção, né? Muitos problemas na produção. Outras ferramentas de gestão, né? Utilize outras ferramentas de gestão para lidar com problema ou oportunidade. E nessa, ele descreve que os maiores motivos de dispensa são os atrasos, né? Com a falta de comunicação entre o gerente, encarregados e os funcionários registrados, como serviços gerais, a empresa ficou à beira de um colapso. Após a pandemia, a empresa se adaptou com os critérios de agente de saúde. Com isso, muitos funcionários saíram por causa de ignorância e falta de paciência do gerente. Então, o principal motivo da saída de vários funcionários são os atrasos. Se a empresa não apresenta uma política com regras, as pessoas acabavam trabalhando da forma que quer, né? Agora a gente tem a parte de hierarquia básica da empresa, né? A gente vai ver que é tudo basicamente interligado. O dono, representado por um retângulo. O gerente, conectado ao dono por uma linha, indicando subordinação. O encarregado da produção, conectado ao gerente, indicando uma subordinação. A limpeza, novamente, indicando uma subordinação ao gerente. A oficina também, indicando a linha de subordinação ao gerente, né? Conectado ao gerente por uma linha. Os motoristas também, conectado ao gerente por uma linha, indicando novamente uma subordinação. No carregamento já é um pouco diferente, né? Ali é conectado à oficina, aos motoristas, indicando